Ação. Ok. Bom, estamos aqui. Boa tarde para quem está no Brasil, boa noite para quem está em Portugal, que lá já é bem mais tarde, não é? E para quem nos assiste agora em tempo real, e bom dia, boa tarde, boa noite para quem depois vier a nos assistir por meio da gravação. Para quem está nos assistindo aqui pela primeira vez, eu me apresento, sou a professora Dilma Freitas, a mentora e uma das organizadoras deste projeto. Inicialmente, eu quero informar que essa webinar de hoje é uma webinar extra, vamos dizer assim, porque nós costumamos ter geralmente uma webinar por mês, mas considerando-se o grande número de inscrições que aconteceram na primeira parte dessa webinar, denotando assim o interesse, não é, pelo assunto, e a necessidade que ele despertou, nós decidimos então ampliar um pouquinho mais este tema, fazendo esta segunda parte da webinar. Por ser uma webinar extra, não é, fora do contexto, ela não terá um formulário de avaliação, como tem todas as outras, e ela não vai contar, porque para receber um certificado de 20 horas, quem tem interesse, assiste às 5 webinários, presencialmente ou às gravações, e preenche os 5 formulários, né, para poder receber o certificado. Neste caso, esta não vai contar, porque é uma webinar extra, não é? É só mesmo para a gente poder aprofundar um pouquinho mais os conteúdos. E aproveito também para convidar quem não assistiu ainda à primeira parte e não pôde participar ao vivo, convido para assistir à gravação que está disponível na página do projeto www.webeducaçãosexual.com. Bom, hoje nós estamos aqui de novo com a participação da Ana Costa e da Laira Marques, que já estiveram presentes conosco na primeira webinar, e estamos também com uma convidada especial, que é a professora Milena Costa, de Souza, e que nós queremos, então, agradecer a atenção e o carinho, né, por estarem aqui de novo a Ana e a Laira, e a Milena também por ter aceito o nosso convite para esta webinar. Eu hoje, então, começo apresentando a Milena, porque a Ana e a Laira já estão apresentadas na parte 1. A Milena vai fazer uma breve apresentação sobre o trabalho que ela tem feito com relação aos jovens das gerações Y e Z, e depois, então, a gente vai abrir para conversar sobre algumas perguntas que estão lá no fórum de debate e também que surgirem aqui, não é, na webinar de agora. Eu começo, então, apresentando a professora Milena Costa, que é doutoranda do Programa de Sociologia da Universidade Federal do Paraná, é artista visual e pesquisadora em artes visuais, gênero, sexualidades e estudos culturais. Ela realizou exposições em diversas cidades e países, com destaque para o Itaú Cultural, em São Paulo, Centro de Arte Contemporânea Quito e MEC, no Paraná. Naturalmente que nós fizemos aqui uma síntese dessa caminhada tão rica e, me permita dizer, aventureira, não é? Tantos lugares que a professora Milena andou trabalhando e vivendo as suas experiências. Nós pedimos, então, que a professora Milena nos conte um pouquinho sobre o seu trabalho, falando especialmente sobre a questão da sexualidade fluida dos jovens das gerações Y e Z, e sobre as questões da pesquisa que foram colocadas lá no texto da professora Milena, que também está disponível lá na página do projeto Web Educação Sexual. Quais sejam: como as pessoas manipulam e apresentam as suas faces, ficções para um mundo que insiste em classificá-las, por quais mecanismos essas faces resistem em serem assimiladas, quais são os indícios de quem são complacentes com um modelo determinado, e, finalmente, a última, né, o que seria, afinal, uma face queer. Então, com a palavra, a professora Milena. Oi, boa tarde. Primeiro, eu queria agradecer o convite por estar aqui. Bom, então esse trabalho que eu vou falar um pouquinho hoje é um trabalho que eu venho desenvolvendo, na verdade agora ele está mais em stand-by, mas que eu desenvolvi intensamente durante 2 anos, durante 2015 e 2014 principalmente,
2013, 14 e 15, que foi uma série de fotografias, um trabalho fotográfico, então, portanto, um trabalho artístico, que eu fiz como artista visual. Paralelamente, eu estava já fazendo o meu doutorado, já estava no programa de Sociologia, pesquisando artes visuais e artistas que trabalham com imagens e intersecções com as poéticas, que eu considero poéticas feministas e poéticas queer, poéticas que perpassam por questões de gênero e sexualidade. Então, foi meio que, não uma coincidência, obviamente é um objeto do meu interesse, né, um tema do meu interesse, como também um objeto de pesquisa, de interesse, tanto artístico quanto pesquisadora, né. Então, eu comecei esse trabalho de uma forma bem despretensiosa, foi assim, uma vontade que começou com um projeto bastante fluido, que foi acontecendo e com o passar do tempo ele foi criando um corpo maior e mais pessoas começaram a responder esse chamado, digamos, desse projeto. Então, a ideia era fazer esse projeto que se chama Queer Face, onde eu queria fotografar pessoas, conhecer pessoas que não se consideravam, que consideravam que suas identidades de gênero e suas sexualidades estavam para além de um binário ou para além de definições muito rígidas. Eu também sou, de certa forma, integrante, apesar de estar passando um pouquinho da geração Y. Então, eu acho que foi um trabalho que eu fiz também, apesar de não ter um recorte geracional tão grande no momento que eu concebi o trabalho, que eu pensei no trabalho, ele acabou tendo gradativamente, né? Então, achei bastante curioso quando foi feito esse convite para eu estar aqui hoje. Eu pensei, nossa, realmente, meu trabalho tem um recorte geracional bem marcado, e que eu mesma não tinha problematizado esse recorte de uma forma tão intensa. Bom, então essa proposta foi, eu lancei um chamamento público, via internet, basicamente, para pessoas que tivessem interesse de vir à minha casa. Inicialmente eu comecei a fazer esse projeto na minha casa, porque eu não tinha nenhuma estrutura, nem financiamento para o projeto, que quisessem vir aqui e ser fotografados. Então a ideia era fazer um retrato e nessa relação que eu estabeleci com a pessoa, ela me entregava uma carta me falando por que ela veio até o projeto, por que ela se considera uma pessoa de uma identidade fluida, né? Então, inicialmente foi feita a primeira etapa do projeto, eu fotografei 7 pessoas, e uma das pessoas que eu fotografei publicou um texto num site e acabou que o projeto começou a ganhar bastante repercussão, inclusive nacional. Então, nesse texto ele explicava o projeto, eu até separei aqui um trechinho de um texto que eu publicava para as pessoas que pudessem ser interessadas. Então, eu coloquei na internet assim: o projeto consiste na realização de retratos de pessoas que desafiam as relações cisgêneras, heteronormativas em nossa sociedade, seja por suas orientações sexuais, identidade ou expressão de gênero, fora do binômio oficial masculino-feminino, bem como a resistência em se ajustarem a padrões estéticos e estilos de vida tradicionais. Sendo assim, Queerface percebe o conceito de queer para além das fronteiras das sexualidades, ao reconhecer a regularização dos corpos em outras esferas da vida social. Então, era um texto bastante até intrincado, mas que quando eu começava a conversar com o pessoal, principalmente via Facebook, a gente ia interpretando isso juntos e pensando na possibilidade da participação dessa pessoa. Então, assim, eu não quis definir as pessoas que eu ia fotografar. Eu não quis definir quem poderia vir e participar do projeto, por isso que eu lancei o texto e pensei, bom, quem se identificar com a proposta é bem-vindo, né? Porque justamente eu estava valorizando essa possibilidade das pessoas se autodefinirem. Então, eu não quis colocar um conceito de antemão, muito rígido, e nem falar, não, você pode, você não pode, não, você não se encaixa muito bem na minha proposta. A minha ideia era quem dissesse sim, eu quero participar, já estava participando do projeto, porque em algum momento esse texto, esse chamamento ecoou para essa pessoa e ela se identificou de alguma forma. E é claro, na nossa relação que a gente estabelecia durante esse ensaio fotográfico, eu acabava conhecendo as pessoas um pouquinho mais e compreendendo aonde deu esse né, digamos. Então, a partir como eu falei,
desse texto que foi publicado em um site por uma pessoa participante, esse chamamento começou a circular intensamente pela internet. E aí eu comecei a receber e-mails de todas as partes do Brasil, de pessoas pedindo para participar, e o projeto cresceu bastante. E daí, em 2015, não, 2014, eu fui convidada para participar de uma mostra em São Paulo, que se chama Todos os Gêneros Poéticos da Sexualidade, e a gente levou o projeto para lá, daí sim, com uma estrutura de uma instituição, que era o Itaú Cultural. Então, foi montado um estúdio fotográfico na entrada do edifício, do Itaú Cultural, e as pessoas, esse mesmo texto foi publicado na internet, as pessoas responderam ao chamado e elas iam lá e eu fotografava, era o mesmo processo, elas me entregavam uma cartinha, que daí era mais curta, porque muita gente escrevia lá. E em 2 dias de projeto eu fotografei mais de 150 pessoas, então foi assim muito intensa a resposta das pessoas em relação a esse chamado. E realmente teve um recorte geracional bastante claro. A maioria das pessoas que eu fotografei tinham em média entre 20 e 28 anos, algumas mais novas, obviamente, algumas pessoas bem mais velhas, mas a grande massa, a grande quantidade de pessoas fotografadas estava nessa faixa etária e estava no que a gente chama, né, de geração Y, algumas pessoas da geração Z. E eu percebi que essa questão de estar fora do binômio de masculino e feminino, ou dessa questão de uma sexualidade fluida, variava muito de pessoa para pessoa, né? Então, a gente muitas vezes acha que existe um conceito rígido disso. O que é uma sexualidade fluida? O que é estar fora do binômio masculino e feminino? Mas é muito perceptível quando você começa a conversar com as pessoas, que cada um tem uma interpretação muito pessoal, muito subjetiva disso, né? Então, tinham histórias das mais variadas e pessoas que se consideravam desencaixadas ou transgressoras pelos mais variados motivos também, né? Muitos motivos que às vezes muita gente poderia falar, não, mas isso é, entre aspas, padrão, né? Mas não, para aquela pessoa, pela sua história de vida, pela construção da sua subjetividade, de repente pela cidade que ela cresceu, pelo bairro, algumas coisas representavam transgressões maiores ou menores. Uma ideia também que para mim estava em termos conceituais desse projeto, quando eu falei que eu não ia restringir quem que eu queria que participasse ou não, era também para não cair num estereótipo estético do que a gente considera algo, uma face ou características que estão dentro ou fora de um padrão. Justamente porque eu não queria estabelecer um padrão, né? Eu achava que se estabelecesse um padrão, eu já estaria, digamos, conceitualmente, filosoficamente, minando o próprio trabalho. E, ao mesmo tempo, eu queria que isso transparecesse também no projeto, porque a minha ideia era de que não existe necessariamente uma face que você possa falar que é queer, que é uma face fora de qualquer padrão. Pela multiplicidade de participantes e de pessoas com as quais eu tivesse contato, eu queria que isso representasse, na verdade, um calendoscópio de possibilidades e que ali a gente não achasse necessariamente conseguisse apontar o dedo e daí, novamente, pelas imagens, reclassificar as pessoas por meio do olhar, né? Então, eu queria criar uma situação onde a classificação, por falta de uma palavra melhor, mas a própria concepção das pessoas de quem elas eram, não fosse realmente mantivesse-se num terreno mais subjetivo e de autonomeação. E eu acho que o projeto foi muito bem sucedido nisso, né? De todas as imagens, tem mais de 200 pessoas fotografadas. Muitas vezes, quando eu mostro esse trabalho, as pessoas falam, nossa, mas eu não estou vendo ninguém aqui, ou muito poucas pessoas aqui, que eu poderia identificar como queer. Então, a gente percebe que a diferença também, ou a forma
que as pessoas olham, então a diferença ela é construída no próprio olhar, né, de quem, no olhar ou no corpo de quem está vendo também, né, e não necessariamente na face que está à mostra. E essas cartas, esses bilhetes que as pessoas me entregaram, como eu disse, elas revelaram essa uma fluidez que é muito, que varia realmente em termos de pessoa para pessoa, né? Algumas pessoas se declaravam homossexuais ou bissexuais, outras pessoas diziam, não, eu sou genderfucker, ou eu não tenho um gênero, ou não, eu não quero definir a minha sexualidade, ou sou uma pessoa assexuada. Quer dizer, a concepção de fluidez, de não estar preso nas normas, ela variou enormemente. Assim. E isso foi uma coisa que para mim foi bastante interessante. Eu esperava, de certa maneira, de repente, encontrar alguns padrões, né? E é muito difícil, eu achei muito difícil estabelecer isso, assim, ao final do projeto. Bom, então, depois que eu fiz essa experiência, essa edição do projeto lá no Itaú Cultural, a gente subiu todas as imagens na internet. Então, todas as pessoas podiam ter os seus retratos no site da própria instituição. E a exposição, digamos, ela aconteceu virtualmente lá. E também tem um blog com todos os retratos, para depois quem tiver curiosidade de ver. É um Tumblr que se chama The Queer Face. E também no site do Itaú Cultural, se colocar o nome do projeto, as pessoas podem encontrar o resultado que a gente teve durante essa mostra. Bom, eu acho que talvez seja isso. Eu gosto bastante de conversar. Acho que talvez as perguntas elas tragam mais coisas e daí eu vou desenvolvendo aqui com vocês um pouco mais. Muito obrigada, professora Milena. E eu estava aqui pensando, até essa que eu fiquei, para mim foi uma novidade, vamos dizer assim, quando tu dizes que as pessoas não se, quando as pessoas olham as fotografias e dizem, olha, mas essa pessoa não parece uma pessoa queer, ou não parece, eu achei interessante essa colocação, porque assim, que tem tudo a ver justamente com a teoria, porque a proposta dela, ou não sei também se a palavra é a proposta, é justamente que cada um se define, né? Cada um é que se define, não os outros, né, que nos definem. Então, às vezes, eu li no teu texto também, achei interessante, né, por exemplo, de pessoas que tu tinhas convidado definindo como queer e ela não se caracterizava como queer. Não foi um trecho que tu comentaste, alguma coisa assim, não foi? Sim, exatamente, porque quando eu comecei o projeto, eu precisava que algumas pessoas iniciassem, né, dessem um pontapé, porque eu coloquei o texto na internet, mas para alguém conseguir visualizar o que era o projeto, para as outras pessoas visualizarem, precisava começar de algum lugar. Então, algumas pessoas que eu conhecia a nível pessoal, amigos de amigos, eu mandei mensagens diretas, assim, olha, gente, estou começando esse projeto, então, se você se interessar, e muita gente que eu identificava, mesmo por conversas, não era uma identificação, era uma identificação subjetiva mesmo e de amizade. Não me identifico com o que está escrito aí, não me identifico com o teu projeto, não quero participar. Então, aí já foi, desde o início, já foi quebrando as minhas próprias pernas nessas tentativas de ir restringindo, né? E fui percebendo que eu não tinha opção de restringir, só de ampliar. Então, isso foi bastante interessante, o que diz muito da própria ideia de gênero e sexualidade que tá imbricada no projeto mesmo, né? Que tinha que só ampliar e abrir mais e deixar que o projeto só crescesse. Assim. E eu até pediria para a Milena e para a Laira, que eu sei que a Laira também estuda nessa questão, a gente não pode aprofundar aqui, e não é o objetivo dessa webinar, mas já que a gente está falando na questão, né, do queer, a face queer, e para muitas pessoas que nos ouvem ou que virão a nos ouvir, pode ser uma novidade, não é? Não saber do que a gente está falando. E eu sei que é uma teoria bastante complexa e polêmica ao mesmo tempo, não é? Complexa e polêmica,
Mas eu pediria assim que, se fosse possível, né, a Milena e a Laira, ou uma e outra, tanto faz, poder dar uma explicaçãozinha muito rápida, ou dar uma ideia para quem nos assiste, afinal de contas, o que é essa face queer ou essa teoria queer, né? Mais do que a face mesmo, a teoria, porque a gente já viu que a face não existe, é cada um que define. Não sei se... Quer Eu começar, acho Laira? que eu acho que uma forma bem sucinta e bem popular de explicar o que é o queer, entender isso, é entender que é um termo em inglês, que era usado como um termo ofensivo para ofender pessoas homossexuais, pessoas transexuais já há muitos anos. E de uns anos para cá, pessoas ligadas ao movimento LGBT nos Estados Unidos, principalmente, acredito, têm usado esse termo de maneira a se empoderar, em vez de usar o queer como algo negativo, pegar esse termo que era usado pejorativamente e tornar ele uma identidade que abrace todas as pessoas que saem do que a Milena estava falando, do heteronormativo, né, da heteronormatividade. Então, acho que essa é a forma mais sucinta de explicar o que é o queer e de onde veio esse termo, que é um termo em inglês, que abraça todas as pessoas que seriam da comunidade LGBT. Ou seja, não só pessoas homossexuais, mas também pessoas transexuais, pessoas assexuais. Então, acho que o termo queer, ele abraça tudo isso. Acho que é a forma mais sucinta de explicar para quem não conhece. Obrigada, Laira. Milena, quer mais alguma complementação? Eu complementaria também, né, acho que a explicação da Laira foi perfeita, e eu complementaria também pensando numa questão hoje mais filosófica, em termos, que caminha com esse termo, é a gente pensar que a heteronormatividade, ela estrutura, né, a sociedade. Então, diversas das relações que a gente tem, elas perpassam pela suposição de que todos somos heterossexuais, né? O que não é verdade. Então, as nossas práticas, as próprias leis, a forma que a escola é estruturada, as instituições, elas são estruturadas dentro desse padrão heteronormativo. Então, a teoria queer, o pensamento queer também vem tentar minar um pouco isso e problematizar as estruturas sociais e um pensamento que já é calcado nessa raiz heterocêntrica, né? E hoje em dia tem muitas pessoas, elas querem, elas trazem o queer para si, ou elas se identificam também muito com a teoria queer, também desde esse ponto de vista, né? Que acaba transcendendo também questões não, de identidade e perpassam até por uma questão de concepção de mundo mesmo. Eu acho que é importante também ressaltar que quando a gente fala de heteronormatividade, a gente não está falando de heterossexualidade, né? Acho que é importante colocar esse ponto e diferenciar essas duas coisas. Que a heteronormatividade, quando a gente fala de heteronormatividade como algo negativo, não é porque a gente quer o fim da heterossexualidade, né? Que a gente seja contra a heterossexualidade, mas contra todo esse sistema, como a Milena estava falando, que acaba envolvendo a sociedade que a gente vive hoje, né? E que acaba oprimindo muitas pessoas que não se encaixam dentro dele. Então, só acho legal ressaltar que quando a gente fala de heteronormatividade, a gente não está falando da heterossexualidade, são duas coisas diferentes. É legal. Eu acho que... Ana, sim, Ana. Desculpa. Falar, concordo plenamente, acho que é uma maneira de que a gente não pode ficar escravo, né? Então, não tem que ser uma norma, não tem que ser um padrão, né? Nenhum deles tem que ser uma norma, um padrão. Então, a heterossexualidade ela tem que ser vista como as demais, né? E não fazer disso uma regra, onde se parte do princípio que isso significa a maioria, o normal, o esperado. Acho que essa quebra, esse questionamento, ele é muito importante, né? A gente refletir sobre ele. E aí, acho que é onde a geração Y e geração Z acabam saindo à frente, né? Justamente porque são pessoas que têm uma maior liberdade para conversar sobre o assunto, que hoje muitas vezes estão à frente das pesquisas relacionadas por conta de vivência pessoal até, e tudo isso por conta das tecnologias, né? Da globalização, das informações e de ser mais fácil acesso para a gente perceber que tem pessoas que são parecidas, que são iguais, que têm histórias semelhantes, e acabar divulgando isso e falar com mais liberdade e propriedade a respeito. Perfeito. Hoje a Ana está meio rouquinha.
Não estou conseguindo falar muito. Sim, Milena? Inclusive, no projeto, nesse meu projeto que eu estava contando para vocês, ele não poderia acontecer sem as redes sociais, né? As redes sociais foram fundamentais para que ele acontecesse. Foi pelas redes sociais, por blog, que eu conversei com as pessoas, foi assim que as pessoas me encontraram, foi assim, inclusive, que eu fui para São Paulo, o projeto cresceu tanto, porque me encontraram também na internet. Então, assim, a troca, essa intensidade de troca de vivências, experiências que a gente tem nessa geração, essa geração que cresceu, essas gerações, na verdade, né, que a gente já cresceu com acesso amplo à internet e todas essas ferramentas de comunicação, isso facilita muito para que a gente troque ideias também sobre essas questões de gênero e sexualidade. A gente vê hoje, tipo, vários canais no YouTube dedicados a isso, são canais, na verdade, de troca de experiências. E, de certa forma, esse meu projeto foi isso também, né? Era um projeto de troca mesmo. Muitas vezes as pessoas também se encontravam, a gente criava grupos, porque várias pessoas iam se fotografar juntas. Então, era um espaço para nós conversarmos sobre essas coisas, né, que acontecia a partir de um mundo virtual, de um chamamento, e daí se ampliava para um projeto artístico. Eu queria te fazer uma pergunta, eu posso fazer uma pergunta? Sim, sim. Qual foi o ponto do teu projeto que você considera assim, que tenha sido mais desafiador? E qual foi duas perguntas, e que foi o teu grande aprendizado com o projeto? Desafiador. Acho que desafiador foi no momento que eu vi que o projeto estava crescendo e que eu não tinha uma estrutura muito concreta para levar ele para frente num certo momento. E depois isso se resolveu por sorte, né, digamos, porque eu recebi convites para o projeto continuar. Mas eu não acho que teve nenhum grande, assim... Não sei se teve um grande desafio, foi uma experiência muito rica, assim, não... Foi uma experiência de crescimento, de conhecer pessoas, de fazer novos amigos, muito, muito rica. E o que eu mais aprendi... Eu acho que realmente... Talvez para ajudar a pergunta da Ana e ajudar a tua resposta, vou dar um empurrãozinho, quando a gente conversou hoje de manhã, que tu comentaste assim, dos vínculos que se formaram, dos desabafos que tiveram, assim, talvez venha um pouquinho ao encontro da pergunta da Ana, né? Quais foram os desafios ou quais foram qual foi a outra palavra que a Ana usou agora? Os aprendizados, né? Que tu tinhas comentado hoje de manhã comigo, né? Que assim, a questão da possibilidade, do número de pessoas que te procurou, começou a te procurar, pela carência de ter com quem falar, né? Aí talvez isso possa venha talvez um pouquinho ao encontro da pergunta da Ana que tu podes colocar. Obrigada. Isso realmente se colocou como um desafio e como uma das coisas mais ricas do projeto, de realmente, assim, de perceber que esse espaço, ele realmente estava sendo criado, no sentido de que era um espaço que, para várias pessoas, era um espaço inédito, de repente, de conversa, era um lugar seguro, né, estar dentro do projeto ou estar nesse ambiente com outras pessoas onde podia se conversar sobre isso de uma forma mais aberta e desenvolta. E uma coisa muito curiosa assim, que aconteceu nesse projeto é que eu tive amigos pessoais que, não daqueles, muita gente que eu achava que iria participar, não. Pessoas que eu nem imaginei que iam participar, pediram para participar do projeto e tinham narrativas e histórias de ruptura, assim, super ricas e que muitas vezes eu não esperava, que eram pessoas muito próximas de mim, eu não tinha a menor ideia disso, né? Então, foi interessante que o projeto, ele abriu diálogos com pessoas que sempre frequentaram minha casa, que eu conheço há muitos anos,
e que, de repente, por conta de querer seguir certos padrões sociais, culturais e essa pressão dos ambientes públicos, elas não dialogavam sobre certos temas assim abertamente, e quando surgiu o projeto foi uma possibilidade de diálogo, né? E de diálogo muito amplo, aliás, porque se a pessoa, depois que ela passava por esse encontro, a imagem dela também ganhava o mundo, então era um diálogo que se abria literalmente a partir da experiência, né? Eu acredito que deve ter também um acolhimento, né? Eu tenho me surpreendido muito com as redes sociais, o quanto elas, por mais que pareçam distantes, elas podem ser acolhedoras. Porque é onde você encontra pessoas com as quais você tem afinidade, pessoas com as quais você vivem os mesmos conflitos, e aí você consegue ter um espaço também para ter um nível maior de troca. E aí, professora Dilma, só para voltar à questão da educação, né? Eu acho que as redes sociais elas precisam ser cada vez mais estudadas e entendidas pelos educadores, né? Porque ela proporciona coisas que talvez a gente já não consiga até no nosso espaço físico, né? E acho que são potenciais importantes que poderiam ser mais até explorados, mais utilizados, enfim. Né? Quer dizer, ser acolhedor eu acho que é bem interessante quando a gente coloca na rede social, né? Você consegue ter contato com pessoas diferentes e pessoas parecidas. Você descobre pessoas que vivem os mesmos conflitos e que estão tão distantes fisicamente, mas você pode ter esse momento de troca com elas e se sentir bem recebido, né? Essa é a face boa, né, das tecnologias ou das redes sociais. Ela pode ser né, uma grande ferramenta de inclusão e pode ser uma grande ferramenta de exclusão, né, e de bullying e cyberbullying, mas tudo sempre tem dois lados, né? Só respondendo uma pergunta que foi feita aqui pelos nossos participantes, amigos que estão aqui e amigas, teve uma pergunta: qual é o nome do projeto da professora Milena? O nome do projeto é Ao Encontro das Queer Faces, que está, o texto da professora Milena está lá nos materiais, que estão lá na página, eu coloquei, e depois, se a professora Milena me mandar os links de onde tem as fotografias, eu também posso colocar lá na página para as pessoas que tiverem interesse em conhecer e acessar, né? E aí, voltando agora um pouquinho para as questões que já tinham sido feitas, aí a proposta aqui é que essas questões sejam pensadas rapidamente, né, que vocês três possam dar as suas contribuições, os seus pareceres, né? No webinar passado, a Ana até já pré-respondeu um bocadinho, como diz os portugueses, essa questão lá no fórum de discussão, que tinha sido feita pela professora Vera, que a professora Vera dizia: no momento em que no Brasil, especificamente, vivemos um momento de controle do trabalho do professor, onde não poderá pensar em contribuir para a formação das pessoas, como fazer isso? Né? E aqui eu penso que a professora Vera estava questionando, ou se dirigindo mais especificamente, não só a própria questão metodológica, né, das dificuldades, tipo de falta de tempo ou de excesso de conteúdos, não, mas mais especificamente a todo esse movimento que a gente está vivendo no Brasil, e mais especificamente que tem como uma grande liderança, não é só, mas uma grande liderança, a questão da escola sem partidos, né? Então, assim, como que a escola pode trabalhar essas questões, né, dentro do seu espaço, quando cada vez mais nos planos estaduais e nacionais de educação são cortados esses espaços, né, quando cada vez mais os professores são ameaçados, não é, por se tentarem ou ousarem falar em gênero, sexualidade. Então, a professora Vera trouxe essa pergunta mais nesse sentido e para a gente questionar, né, e pensar. Então, não sei se a professora Ana e a Milena e a Lara querem fazer alguma colocação, assim, o que esse professor pode usar como recurso. A Lara parte como aluna, parte como professora que né, porque já está também na sala de aula, né, como estudante de graduação. Eu acho que, assim, se me permite, eu acho que a gente vai sempre ter que desafiar o status quo, não tem muito jeito, né? A gente precisa correr alguns riscos. Eu acho, de fato, que a situação do professor é bem complicada, né?
eu acho que tem muitas limitações, sofre muitas críticas, né? E poucas pessoas conseguem colocar no lugar do professor. Eu entendo isso. Por outro lado, a gente é fundamental você desafiar o status quo, né? Eu fui professora do MBI de uma entidade bastante conservadora, e em alguns momentos havia uma certa rigidez em alguns pontos que precisava ser desafiado. Então, eu acho que em alguns momentos a gente vai ter que criar, não é fácil, mas correr risco e desafiar esse status quo é fundamental se a gente quiser promover uma mudança. Senão a gente vai continuar como a gente está, né? Milena, Laira. Eu acho que dentro disso que tudo que a gente vem conversando em relação às gerações, né, YZ principalmente, e o que a Ana colocou agora, o uso das tecnologias, elas realmente são aliadas, né, dentro de toda essa questão de como vamos trabalhar se somos impedidos. Porque às vezes a gente não pode falar sobre um assunto, mas a gente pode disponibilizar o material para essas pessoas, para esses estudantes, né? É de fato muito complicado, porque quando se lida com escola, com alunos, hoje geração Z, mais novos, você também está lidando com pais, mães responsáveis que são de gerações anteriores e às vezes um pouco menos acessíveis em relação a diversos assuntos. A gente vê isso dentro dos projetos de extensão que a gente participa pela universidade, de como é fácil acessar os estudantes e de como eles são curiosos e como eles são abertos. E maior parte das coisas que eles reproduzem, de fato, são informações que eles trazem de outros lugares, mas que não são necessariamente a opinião deles. A partir do momento que você abre uma nova possibilidade, eles se mostram acessíveis a essa nova possibilidade, a aceitar, a te ouvir, de forma educada, bem educada e curiosa. Então, é engraçado, porque a gente fala de educação e tem que mudar isso, mas eu vejo que a gente também tem que acessar, fora do espaço escolar também, a comunidade. E eu acho que é isso que a gente tem que pensar bastante hoje em dia também, nesse espaço fora da escola. Porque, de certa forma, os jovens hoje em dia, geração Y, geração Z, e a entender e compreender as coisas. E como nós acessamos o resto da comunidade que está à volta deles e interferimos um pouco nisso, nessa ideia que eles já têm, né? Que são pessoas críticas, adultas, formadas, e que têm suas próprias ideias das coisas do mundo, como é que a gente vai chegar e acessar essas pessoas. A Milena, como professora que agora está, mas né, que é professora e que está na sala e que trabalha com o tema, alguma referência? Então, nesse exato momento, eu não estou tanto na sala de aula, porque eu estou terminando a minha tese, mas quando eu estava fazendo o Quickface, foi uma questão que eu não coloquei, mas agora, com essa nossa conversa, é bem legal de colocar, é que quando eu estava desenvolvendo esse projeto, eu estava, assim, 100% em sala de aula, estava dando aula em 2 faculdades, e tinha já, né, muitos alunos que foram meus alunos, e eu tive uma resposta muito grande dos meus alunos em relação a esse projeto. Então, muitos alunos que quiseram participar do projeto. É claro que questões de gênero e sexualidade sempre foram centrais nas minhas aulas, né? Então, eu leciono tanto na área de sociologia quanto de artes visuais, história da arte, e eu sempre trago, por exemplo, no campo da história da arte, colocar questões sobre relação de gênero, desconstruir e reconstruir também alguns aspectos da história da arte, colocando artistas que não são tão lembrados, artistas mulheres em períodos onde se achava, né, que as pessoas até generalizam achando que não existiam artistas mulheres, mas obviamente existiam, colocando essa questão de desejo, gênero e tudo mais. E também, obviamente, nas aulas de sociologia, isso é sempre pauta, está sempre dentro da minha ementa. Então, eu já tenho um diálogo bastante aberto com os meus alunos em relação a esses temas, né? E aí, quando eu fiz o projeto, quando eu estava fazendo esse projeto como artista, né? Então, até separando um pouquinho, mas eu tive muitos alunos que participaram, e que escreveram, que quiseram participar, ex-alunos que participaram do projeto também.
E quando eu finalizei o projeto, o que eu pensei? Bom, eu recebi um convite de uma professora do Rio Grande do Sul que estava desenvolvendo um dossiê para a revista de estudos feministas para escrever um artigo sobre a experiência do Queerface. Então, eu achei uma coisa bacana também disso tudo foi o círculo, né? Ele trabalhou de uma maneira circular. Então, de ser um projeto artístico, mas que teve um diálogo intenso com a minha sala, com a sala de aula, e que depois ele vira um artigo que daí retorna também, de certa forma, né, tanto para a sala de aula como para a questão de produção de conhecimento de uma maneira mais ampla, assim. É óbvio que hoje a nossa vida está cada vez mais difícil nesse sentido, né, um controle bastante, uma imposição bastante grande, né, de vários setores da sociedade, mas não tem jeito, como a Ana colocou, a gente tem que furar o bloqueio, né, e não esperar autorização, porque são temas urgentes, existe uma vontade muito grande, como a Laira colocou, e uma necessidade dos alunos, são questões são questões que as pessoas estão levando para a sala, né? Então, como nós, como professores, a gente vai se eximir de não discutir isso, né? De não colocar isso como realmente algo real, porque são as experiências cotidianas. Milena, quando você... Sim, Laira, faz vontade. Quando você coloca que teve participação estudantes, né, para quem você dava aula para ensino fundamental, ensino médio? Não, ensino superior. Ensino superior. Superior. Porque, inclusive... Porque como é que teria sido em relação à questão de autorização e retorno de responsáveis e etc. Mas... Exatamente por essa questão, teve gente, né, que, foi meu professor, entra em contato e tal, só participou do projeto pessoas maiores de 18 anos. E aqui a Laira faz uma pergunta um comentário que eu ia fazer, porque assim, também são situações bastante diferentes, e aí a fala da Ana continua valendo para qualquer nível, mas é mais fácil quando a gente está trabalhando com alunos do curso, né, dos cursos superiores, do nível superior, que já são, digamos, maiores, não é, mais responsáveis pela sua. Agora, quando a gente está trabalhando com alunos de ensino médio, de ensino fundamental, não digo o projeto em si, mas eu digo a própria questão, né, de trazer esse assunto à tona, ou de abrir essa possibilidade pelas resistências da família. E aqui tem a Daiane, que mandou dizer aqui no nosso bate-papo aqui, que está participando, e se iniciássemos a fala trabalhando junto, a escola junto com a família? Esse é sempre o ideal, né? E ela diz, a própria escola prefere se omitir junto à família, mas ainda assim se faz necessário, né? A Daiane que está fazendo esse comentário. E eu queria... Eu gostaria... Eu vou complementar uma coisa em relação à escola e pais. Eu achei fantástico o comentário dela e queria agregar o seguinte, eu acho que os educadores precisam estar mais próximos dos pais, mudar um pouco a postura, né? Porque às vezes eu acho que o pai ele é muito chamado na escola, o pai e a mãe, sempre para ouvir algo que ele precisaria fazer ou deveria ter feito, né? E eu acho que a gente deveria criar uma relação de mais parceria com os pais. Ouvi-los mais, trazê-los mais para perto. Porque eu tive uma experiência com um grupo de pais e que um grande comentário foi, toda vez que a escola me liga, eu fico muito tensa, né, uma mãe comentando, porque eu fico com a sensação de que aconteceu alguma coisa ou eu vou ter que tomar alguma providência em relação ao meu filho, ou seja, sempre está diante de algum problema. E eu acho que talvez a escola tenha que trazer mais os pais para discutir assuntos não necessariamente relacionados ao filho A, B ou C, mas criar esse vínculo, trazer mais o pai e a mãe para dentro da escola, para criar esses fóruns, entendeu? Não só eu acho que as redes sociais poderiam ajudar, mas considerando que os pais podem ser de gerações outras que não utilizem tanto as redes, mas trazê-los mais para a escola, eu acho que faria diferença, mas colocando um pouco mais no mesmo nível, e não adotando aquela postura de que eu sou a educadora, o educador, e eu vou te orientar de como você tem que agir com o seu filho.
né? Eu acho que tem espaço para isso, mas também ouvir o que ele tem a dizer, trocar, discutir, ouvir um pouco mais as inseguranças, enfim, criar um espaço para pais e educadores trabalharem juntos, né? Eu gostaria de trazer uma pergunta aqui meio polêmica e para todas, assim, que a Ana também já tinha comentado, levantado isso na organização da outra webinar. Então, assim, a gente tem visto, né, que a geração Y e a geração Z, pelas características que a gente conversou na outra webinar, estão quebrando muitos paradigmas, né? Eles, assim, principalmente com relação à questão, não só com relação à questão da sexualidade, com relação ao trabalho, como a Ana colocou, né, na webinar passada, a questão dos novos desafios que os empreendedores encontram frente a essa geração, essas novas gerações. E a minha pergunta primeiro, né, deixando bem claro que quando a gente está falando aqui em geração Y, geração Z, e em características a gente está generalizando, mas a gente não está querendo dizer que todos os jovens e todos os adolescentes são assim, têm essa mesma característica. E aí é que vem a minha pergunta, porque, por exemplo, apesar de a gente ver, e pesquisas, né, têm apontado para isso, essa maior flexibilidade, maior fluidez em geral, a gente ainda encontra jovens bastante preconceituosos, né? Bastante porque tudo tem muito a ver com a questão também, né, dos valores familiares, dos valores religiosos, com o temperamento e o jeito, não é? Cada um também de ser e de se posicionar. Mas eu tenho visto, por exemplo, tenho convivido também com jovens extremamente até irritados, a palavra vou dizer assim, com todas essas mudanças tipo feminismo, né? Jovens, né? Mulheres jovens, né? Extremamente contra o feminismo, falando mal do feminismo, com uma visão distorcida naturalmente, né? Então, a minha pergunta essa introdução para fazer a minha pergunta para quem tem essa visão externa, né? De que agora tudo pode, né? Agora a sensação ou a ideia errada que muitos têm então agora pronto, liberou geral, a geração Y e Z, tudo pode, tudo é permitido, né? E a minha pergunta qual seria o limite na visão de vocês, né, de professoras, de psicólogas, de estudiosas também, e de jovem, como a Laira que né? Qual seria o limite entre liberdade e libertinagem, entre aspas, que é o que eu vejo as pessoas, né, achando que está indo muito para um lado da libertinagem. Se é que a gente pode dizer né, que há mesmo essa liberalidade. Será que essa ideia que a gente tem, que os jovens da geração Y e Z são totalmente liberais, será que ela é real? Será que eles são preconceituosos? Né? São ou não são? Os jovens que não se enquadram, por exemplo, ou que têm essa outra percepção, né, mais fluida, sofrem muita violência, preconceito, né? E quais seriam, então, afinal, quais são os valores éticos, morais, com relação à sexualidade, que esses jovens, que são mais da geração fluida, têm? Né? Quem nos ouve, pais, mães, professores, o que eles poderiam pensar sobre isso? Pensar, porque não é receita, e nem fechar a resposta, porque não existe, né? Mas de que forma a gente poderia pensar sobre isso? Deixo aberta a questão para, à vontade, quem... Bom, eu acho o seguinte, eu acho que eles estão com menos liberdade, se a gente for analisar bem, porque assim, hoje está todo mundo muito exposto, né? Tudo que você faz aparece. Então a sua imagem, a sua reputação, ela está o tempo todo exposta. Então a gente fala de liberdade, mas hoje a liberdade, ela por si só, ela já tem alguns limites, né? Alguns limites. E o principal limite está no fato de que, com as redes sociais, você está expondo direto a sua vida, né? Então, aquilo que você faz, as suas opções, as suas opiniões, então está cada vez mais exposto. Eu acho que esse é um ponto. O segundo ponto entre liberdade e a libertinagem está no respeito, né? Eu acho que o respeito ele é válido sempre, isso não tem idade. E é o respeito
a você mesmo, né, como pessoa, ao respeito ao outro, o respeito à sua família, que você representa quando você está numa rede social, você está expondo a sua opinião, o respeito à empresa na qual você está inserida, a escola, enfim. Eu acho que o respeito, ele é o limite. Então, todos, e eu acho que o jovem está começando, eu acho que tem essa preocupação, né, porque eles próprios estão vivendo situações de uma exposição tamanha que eles chegaram a ser agredidos, né, pelas redes sociais. Então, eu acho que o próprio movimento mostra que não existe uma liberdade absoluta, não existe, porque todos nós estamos vinculados a pessoas, a entidades, a família, então a gente carrega isso em todas as decisões e todas as atitudes que a gente toma. Então, eu acho que não existe essa liberdade absoluta, né? Acho que não existe mais. E os jovens que estão mais, embora, eu acho que ele está ficando mais consciente, e acho que a tendência é que haja uma maturidade desse processo, que ele fique cada vez mais consciente de quando ele opina, de quando ele se posiciona, ele está expondo a reputação dele de todos que ele representa e que o cercam. Mas só insistindo, Ana, por exemplo, tu que trabalhas mais especificamente com empresas, né? Na hora de contratar, na hora de admitir, de demitir, por exemplo, a questão da sexualidade, né? A questão da orientação sexual, mais especificamente, pesa ou não pesa? Entre os próprios jovens, não digo entre o geração X que vai contratar, não. Entre os próprios jovens, né? Porque hoje em dia, grande parte, muitas empresas são comandadas por jovens, né? Eles são... Eu acho assim, o preconceito existe, sim, no público jovem, e não só relacionado à sexualidade. Eu acho que o ser humano, ele ainda tem, no geral, sendo jovem ou mais maduro, uma dificuldade muito grande para lidar com o diferente. E aí eu falo em todos os aspectos, não só em relação à questão sexual, eu acho que em todos os aspectos. Mas, na minha opinião, a questão da sexualidade, ela hoje é muito mais aceita e as pessoas lidam muito melhor com isso do que quando alguns anos atrás que eu comecei a empresa. Eu acho que hoje existe uma aceitação e um respeito pelas escolhas sexuais muito mais do que havia no passado. E o preconceito existe, mas não é só em relação a isso, não. É em relação ao diferente, né, no geral. Eu acho que quando eu vejo toda a situação que a professora Dilma colocou, da questão dos jovens que têm dificuldade em aceitar ainda, né, tem muito preconceito, realmente tem um movimento muito grande de jovens, geração Y e Z, que se colocam fortemente contra, como a professora Dilma falou, de mulheres que se dizem contra o movimento feminista, com uma visão distorcida, de fato, porque se elas entendessem o que é um movimento feminista, elas saberiam que ele é mais do que necessário estar super envolvido na vida delas, inclusive para elas estarem criticando na internet. Porque se não fosse o movimento feminista, elas não estariam ali criticando o movimento feminista, porque elas não poderiam nem ter acesso àquele espaço. Então, acho que existe uma visão distorcida. E como a Ana estava falando, a questão do preconceito com o diferente. Quando eu vejo pessoas extremamente intolerantes, eu vejo pessoas com medo das mudanças que vêm ocorrendo. Em relação à sexualidade, que a gente trabalha bastante no laboratório, um dos argumentos que eu mais vejo os jovens, o pessoal ali na faixa etária dos 20 anos usando, quando se fala sobre homossexualidade, sexualidade, então daqui a pouco vai ser obrigado todo mundo casar homem com homem, mulher com mulher. Esse é um dos argumentos que eu mais vejo sendo utilizados. Poxa, até uns anos atrás, literalmente, homens eram obrigados a casar com mulheres, mulheres eram obrigadas a casarem com homens, sob risco de morte, né? Então, quer dizer, a única coisa que está acontecendo é que agora nós não somos mais obrigados a. E essas pessoas parecem que têm medo que a heterossexualidade vá virar um crime. Então, a questão que a gente sempre coloca é você está com medo por quê? Porque pessoas que são diferentes sofrem preconceito. Então, a gente sempre coloca essa questão de uma maneira até irônica, né? Por que você tem medo de mudança? Você está com medo de ser diferente, mas por que você tem medo de ser diferente? Ser diferente é ruim?
Então, dentro do próprio medo dessas pessoas, elas respondem a questão delas de por que elas são tão intolerantes e preconceituosas. Eu acho que foi o que eu coloquei no início da webinar aqui, quando a gente começou a conversar, das pessoas entenderem que quando a gente critica a heteronormatividade, a gente não quer acabar com a heterossexualidade. Nós não estamos criticando a heterossexualidade. Nós estamos criticando o sistema opressor que a heterossexualidade criou em cima principalmente das pessoas que são diferentes. Então, eu acho que tudo é questão de esclarecimento. Eu acho que, e quando a gente fala em esclarecimento, a gente fala inclusive desses jovens estarem dispostos a ouvir, porque não adianta você ficar falando se a pessoa não quer ouvir, a gente sabe que não vai fazer muita diferença. Então, não quer refletir sobre o que ela está pensando. Mas quando eu vejo essa questão do preconceito entre os jovens, eu realmente vejo essa intolerância como um medo das mudanças que estão de fato acontecendo. Como a Ana disse, hoje a gente vive num ambiente que aceita bem melhor pessoas que são diferentes, não só pessoas homossexuais, transexuais, pessoas negras que eram vistas como diferentes, sim, até uns anos atrás, e hoje muitos já acham absurdo, mas como assim, é todo mundo igual? É todo mundo igual, mas uns anos atrás, inclusive, era proibido pessoas negras casarem com pessoas brancas, não é mesmo? Então, eu acho que são essas colocações. Acho que quando eu vejo intolerância por parte, principalmente dos jovens, eu vejo como um medo de repente, eles serem diferentes e deles saberem que pessoas diferentes sofrem esse preconceito. Eu concordo muito com a Laira, eu estava, né, refletindo sobre isso e pensando assim, primeiro que, se a gente for pensar quantos anos que a gente está discutindo essas questões abertamente, publicamente, é muito pouco tempo. É claro que essas gerações Y e Z, que são as gerações que estão causando, digamos, tanta polêmica em relação a essas práticas sexuais e as questões de gênero, são gerações, até me incluindo nessa, que nós crescemos já com um movimento feminista bastante forte, com a ampliação dos movimentos por direitos relacionados também à sexualidade. Então, a gente já cresceu num ambiente onde certos direitos vêm sendo garantidos, né, direitos de ser e de amar, enfim, né, direitos básicos, direitos humanos básicos, que estão sendo garantidos, inclusive, na forma da lei, e por isso acho que talvez até o respeito ou até a tolerância cresceu muito por conta disso também, né? Por esse papel que o Estado teve também de garantir esses direitos às pessoas, né? Então, a gente cresceu, né, com essas discussões mais abertas. Então, as possibilidades de você falar sobre isso, de você ser quem você é, elas também acabam se ampliando nesse sentido, né? E não é à toa que com esse crescimento da ampliação das discussões, principalmente, está vindo todo esse back e toda por exemplo, escola sem partido e todo esse conservadorismo que está tentando frear o fato da gente estar falando, né? O fato da gente estar, na verdade, dialogando sobre necessidades reais, sobre vidas reais, sobre experiências reais. Então, eu acho que, sim, existe uma maior liberdade, mas, ao mesmo tempo, se a gente pegar dados estatísticos concretos, a gente percebe que essa aceitação, ela aumentou, mas, ao mesmo tempo, o índice de violência contra as mulheres da população LGBT no Brasil é um dos maiores do mundo, né? Então, é uma situação bastante paradoxal, porque a gente percebe, ao mesmo tempo, uma maior possibilidade de assumir certas vivências e certas práticas e, ao mesmo tempo, uma violência que vem também para segurar, né, justamente a ampliação dessas pautas. Então, é claro que dentre os jovens também tem pessoas que são mais conservadoras e pessoas que são mais liberais, mas eu acho que é importante, como a Ana colocou, que tem esse respeito, né, pela diferença e essa ideia de que todo mundo tem a liberdade, deve ter essa liberdade garantida de ser quem é, né, e de expressar a sua subjetividade e a sua identidade publicamente, assim. Obviamente, algumas instituições sociais, alguns espaços vão reforçar valores que não vêm de encontro com esses valores que a gente está colocando aqui, discutindo, que estão relacionados ao respeito
a diferença, né? Então, eu acho que como educadores, isso deve ser primordial, independente das crenças e dos valores individuais dos nossos alunos, eles não podem ser maiores do que o respeito pelo outro, entender que as pessoas são múltiplas e que possuem referenciais distintos uns dos outros e desejos e vontades e que isso deve coexistir, né? Obrigada. Nós temos aqui algumas colocações aqui que eu tenho recebendo de quem está nos ouvindo agora. Diz o Danilo: costumo trabalhar os temas da sexualidade e outros na perspectiva do preconceito, usando como exemplo matérias, discussões que mostram como atitudes preconceituosas prejudicam as relações humanas. Às vezes a gente pode trabalhar outras situações sem né, trabalhar a questão do preconceito em si, que acaba podendo depois, nas situações, ser generalizada. E aqui também tem a Daiane que diz, que as mudanças nos assustam. Imagina a jovem que está em constante mudança. Isso, de fato, é aterrorizante para alguém que se entendeu, que nem se entendeu ainda, né? Como é que ela consegue conhecer e entender o outro? Isso é mesmo um desafio. Nós estamos, mais uma vez, chegando ao final, sempre com o gosto do quero mais e do que ainda faltou um monte de coisas para dizer, né? Ficou aqui uma pergunta também que era muito importante, mas que até já foi, de certa forma, respondida, mas que é uma questão que foi colocada lá no fórum da Carolina, que ela diz, depois de saber se o senso de urgência e de impaciência, depois de saber, né, do senso de urgência e da impaciência da geração Z, quais são os reflexos positivos e negativos desses fatores? Aí é mais a questão das características gerais que foram conversadas na outra webinar, né? E realmente essa geração Z, ainda pouco estudada, como a gente viu na webinar passada, ainda pouco estudada em função, né, da própria idade e do que vem ainda pela frente, mas o que me chamou muita atenção e que eu gostaria de encerrar essa webinar convidando os pais e professores a acessarem esses materiais, né? Eu me dei o trabalho de colocar muitos materiais, todos eles lidos, todos os vídeos que estão lá foram assistidos, ou seja, são materiais, né, que a gente sabe que vale a pena ler e olhar, e realmente uma das características negativas fortes, segundo os estudos que estão lá, me chamou a atenção, assim, é uma geração muito infeliz, né? Essa geração está vindo, como a gente viu também, com muita dificuldade de lidar com a frustração, uma geração muito perdida, muito infeliz, segundo os materiais e os estudos, né, que a gente tem acessado. E essa pergunta aqui, né, da Carolina, o que eu posso convidar é a ler aqueles materiais, assistir aqueles vídeos, né, que estão lá, porque não existem respostas prontas. De uma coisa a gente tem certeza, as tecnologias estão aí, são responsáveis, como a gente viu aqui, né, nas nossas falas, por essas mudanças todas, em muitos momentos e de muitas formas, de uma maneira positiva, não é? Como um bem, como um ganho, e sobre outros aspectos como perdas, né? Como uma questão bastante preocupante. E tudo passa pela família. Eu quero finalizar uma frase que é do Chico Xavier, mas que inclusive foi mencionada pelo Mário Portela, que é um dos vídeos que estão lá no material, que ele diz que a gente sabe que a gente não pode fazer um novo fim, né? Que todos nós não podemos fazer um novo fim, mas todos nós podemos, a qualquer momento, fazer um novo começo. E esse novo começo passa por olhar o que é que não está bem, né? Convido a ler o material, a estudar, ver o que é que está acontecendo, né, com essa geração e de que forma nós, pais, mães e professores, podemos contribuir para que essa geração que está aí, que não está sabendo lidar com a frustração, que está passando por algumas dificuldades bastante sérias com relação à utilização das tecnologias, que as famílias olhem para isso e olhem isso de frente. E dá trabalho. Isso dá trabalho, educar dá trabalho. Eu sei porque eu tenho 2 netos, né? Tenho 2 netos aqui, e assim, eles não têm televisão aqui na casa deles. O acesso à tablet, à internet, essas coisas é raríssimo, raríssimo, porque eles brincam.
Só que é um trabalho danado, porque o meu filho, ou a minha filha, ou o meu genro, tem que estar sempre, né? Ou eles envolvendo com historinhas, ou com brinquedos, ou ocupando, assim, eles brincam, eles são crianças. E é muito mais fácil dar um tablet na mão, botar na frente da televisão, né? Do que perder tempo, né? Porque ninguém tem tempo hoje. Essa imagem que está aqui, né? A criança ali no piniquinho ali da geração Z com o tablet na frente, mostra bem como é que é essa geração, e isso depende da gente. Quantos pais e mães ficam eles mesmos, que eu canso de ver que é uma coisa que me choca profundamente, em restaurantes, na hora do almoço, em jantares, eles, cada um com seu celular na mão, não é? Ao invés de estarem aproveitando aquele momento em família para estar conversando, está cada um com seu celular na mão, zapeando, né? Que é o Z da geração Z, né? A geração zapeando. Então, é claro, não tem receita, né? A gente não tem intenção aqui mesmo essa, e nosso objetivo, a nossa intenção é mesmo abrir a questão, mostrar o que está acontecendo. Muita gente nem tinha nunca ouvido falar o que é geração Y, geração Z, e convidá-los, não é? A correrem atrás, conhecerem um pouco mais. Eu passo então a palavra para a Ana, para a Milena e para a Lara, para dar a sua mensagenzinha final para a gente poder, então, encerrar. E antes, já agradecendo mais uma vez a presença de vocês, a quem nos assistiu hoje, a quem vai nos assistir por meio da gravação, e as nossas colegas que estão aqui de apoio, nomeadamente, como dizem os portugueses, a Dulce, a Marta e a Kátia, que foram as que eu vi. Se alguém entrou depois, eu não vou mencionar. Bom, gente, obrigada aí pela participação, pela oportunidade. Eu acho que assim, esse fórum ele é fantástico. Acho que a gente tem que continuar, não podemos desistir nunca, né? É criar sempre esses espaços, discutir não tem resposta não, mas a nossa busca pelo fazer o melhor, eu acho que é isso que vale. Obrigada, viu? Bom, também queria agradecer o convite e também por todos que assistiram. Como a Ana falou, né, não temos, e a Dilma também falou, não temos respostas, a gente acaba participando, discutindo, deixando muito mais perguntas, tenho certeza, que é ótimo. Mas que elas possam enriquecer as reflexões, né, de vocês, e também queria reiterar a importância desses espaços, que só discutindo, mesmo conversando, que a gente consegue avançar. Eu quero agradecer a oportunidade de estar novamente aqui nesse espaço, conversando com a professora Dilma, com a Ana, agora conhecendo a Milena também, que é colega, né, das artes visuais, educadora. E obrigada por toda a reflexão que essa webinar trouxe, juntamente com a outra, e pelos assuntos que eu vou levar para discutir com o grupo aqui no nosso laboratório. Então, uma boa noite, uma boa tarde para todos e para todas, e até a próxima webinar. Nós temos já agora, no mês de setembro, mais uma webinar. Já fica aqui o convite, depois a gente vai fazer a divulgação, que é sobre a questão, ainda, né, continuando a falar sobre juventude, as jovens e adolescentes, e a questão do HIV/AIDS, né, e as redes sociais, as tecnologias, e a questão do HIV/AIDS. Também vai ser uma webinar bastante interessante. Já deixamos aqui o convite. Não? Vamos parar aqui a gravação.